Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 1. Nesse livro da Bíblia que está no grupo dos poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1 em diante, está escrito assim: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. O guardar o pé quando a pessoa entra na casa de Deus é ter prudência, reverência, cuidado. E esse guardar o pé, muitas pessoas não têm feito isso, infelizmente. As pessoas entram na igreja, não prestam atenção, não todas, né? Nunca podemos dizer que são todas. Mas muitas pessoas não têm a prudência e o cuidado que tem que se ter ao entrar na casa de Deus. Muitas pessoas entram de forma displicente, ficam no culto, não prestam atenção na palavra, e isso é algo perigoso, porque na continuidade do verso 1 diz assim, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O ouvir bem atentamente vai fazer com que a pessoa não ofereça a Deus sacrifícios de tolos. Quantas pessoas têm oferecendo sacrifícios de tolos e acaba essa pessoa também sendo tola porque não tem ouvido bem, não tem prestado atenção na mensagem do Senhor. Aí quando vai fazer um sacrifício para Deus faz errado, faz pela motivação, faz na carne, faz pela emoção, mas não faz pela razão da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Tem que se atentar para ouvir a palavra, para que quando a pessoa for atuar, fazer algo para Deus, faça correto, na medida do possível, lógico. Versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Quer dizer, precipitar é apressar, antecipar. Tem pessoa que fala sem pensar. Ela pronuncia uma palavra, não pensa, e aí depois não pode cumprir. Aí ela erra, ela peca, como está aqui no verso 2. Por estar precipitando com a boca, né? E no coração, apressando a pronunciar palavra diante de Deus, que Deus sabe que é palavra da emoção, não é palavra sincera. Observe bem o tanto de coisas que pela falta de atenção a pessoa acaba fazendo e que são coisas até mesmo contrárias a Deus. Quantas pessoas tem assim fazendo no meio do povo de Deus? Não é? Por que não precipitar a pronunciar palavra alguma diante de Deus? Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Portanto, sejam poucas as nossas palavras. Não está falando aqui que nós devemos ter medo de falar. Mas, ao falarmos alguma palavra diante de Deus, que nós pensemos no intuito de sabermos o que estamos falando para também cumprirmos. É lógico.
para sabermos aquilo que estamos falando, até naturalmente. Para sabermos orar, para sabermos o que falar, tem que pensar, tem que ouvir atentamente, tem que aprender bem a palavra de Deus. Essa, sem dúvida alguma, é a revelação aqui de Eclesiastes capítulo 5. Verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, insensatas, loucas. É lógico que a pessoa que trabalha muito, ela acaba sonhando. E sonhos que às vezes não significam nada. Sonhos que vêm pela muita ocupação, pelo muito trabalho. Não é? E do muito falar, palavras nécias. Aqui já chama a atenção para o falar demais e não pensar. Aí começa a falar palavras insensatas, loucas. Mais uma vez, chamando a atenção para o falar. Nós devemos aprender a palavra de Deus e sermos controlados no falar, moderados, para, ao falarmos, sabermos aquilo que estamos pronunciando com os nossos lábios. E não mencionarmos palavras nécias, loucas, que para Deus não tem valia alguma. Amém? Versículo de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é, verso 5, que não votes do que votes e não cumpras. O voto que a pessoa faz é uma promessa. E o versículo 4 é claro, nós não devemos fazer voto a Deus que nós não podemos cumpri-los ou cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de votos dessa forma. A pessoa vota, mas não cumpre. Promete, mas não cumpre. Isso é tão óbvio, é tão natural, que se alguém prometeu alguma coisa para mim e não cumprir, eu vou ficar satisfeito com essa pessoa. Eu também vou começar a tomar essa pessoa como uma pessoa que agiu de forma tola. Entende? Então, ao fazermos um voto, uma promessa ao Senhor, que cumpramos também essa promessa, para que não sejamos tolos, pessoas sem juízo. Porque diz claramente que Deus não se agrada de tolos. Deus se agrada, tem prazer em pessoas que sabem o que estão fazendo. Que quando falam, elas fazem aquilo que estão falando. Então, esse texto ele chama a nossa atenção para nós termos também uma vida consciente na presença de Deus. Para sabermos aquilo que estamos falando, né? Para termos um comportamento adequado, tanto no falar quanto no agir. Amém? Então, certamente, devemos não ter medo de fazer um voto, uma promessa a Deus. Mas quando fazermos uma promessa a Deus, fazermos algo que temos ali a consciência daquilo que estamos falando. É lógico que a revelação aqui é essa. Entende? E fala que é melhor que a pessoa não vote do que ela vote e não cumpra. Né? Então é melhor que nós não votemos. A Bíblia aqui, ela não está se posicionando contra o voto. Ela está se posicionando contra a pessoa fazer as coisas como uma pessoa que não tem juízo. A Bíblia aqui, ela está refutando o tolo. Não fazer voto. Até porque não é a quantidade de votos que se faz a Deus é que vai mensurar a fé da pessoa ou a edificação da vida espiritual da pessoa, não. É a pessoa ter uma vida consciente. Porque nós servimos a um Deus e precisamos de servi-lo de forma coerente. A fé também ela tem o seu lado consciente. Ela não é uma fé cega que a pessoa
fala um monte de palavras, não presta atenção no que está falando, porque na verdade nós estamos na presença de Deus. E como Deus está nos vendo? Esse Eclesiastes 5 não quer se calar. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que tantas pessoas não ouvem bem a palavra do Senhor, não prestam atenção, falam uma multidão de palavras e às vezes não sabem nem o que estão falando. Então, precisamos prestar atenção. Verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Quer dizer, a minha boca pode me culpar, dependendo daquilo que eu falar. E aí depois não adianta falar diante do sacerdote, do mensageiro de Deus, provavelmente, né? Fosse aqui o sacerdote, dizer que foi falta de cuidado, falta de atenção. Há um problema aí. Eu falei uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada porque eu não prestei atenção, eu não tive cuidado. Eu vou ler de novo a parte A do verso 6, preste atenção. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Quer dizer, a minha boca pode me culpar, dependendo daquilo que eu falar, que eu fizer. E depois eu vou falar diante do pastor, trazendo para os dias de hoje, que foi falta de cuidado, falta de atenção. Quantas pessoas fazem isso? Esse capítulo 5, ele é de uma revelação maravilhosa, porque ele conscientiza a pessoa da forma de como a pessoa tem que se apresentar a Deus, da forma de como a pessoa tem que se comportar na presença do Senhor. Entende? Essa é a questão. Parte B do verso 6. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Deus certamente ele pode irar com a minha palavra e destruir as obras que eu estou fazendo. Olha só a complicação. A pessoa não pensa o que fala e se torna culpada. Na hora de fazer, faz besteira. E aí, o que é que Deus vai fazer com as obras das mãos dessa pessoa? Vai recebê-las? Não, vai destruí-las. Olha só que situação que nós temos que prestar atenção. É sério, né? Eu fico assim maravilhado porque esse texto, ele nos desperta para nós andarmos na presença de Deus de forma consciente. Tanto nas palavras, quanto nas obras das nossas mãos. Amém? Verso 7 e último. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Vaidade é uma coisa vazia. É muito sonho, é sonho toda hora. Pastor, lá no livro do profeta Joel diz que no fim dos dias haveriam sonhos, profecias, visões. É lógico, Deus nos fala por meio de sonhos, é lógico. Mas não é todo sonho que é de Deus. Tem sonho que é vazio, é vaidade, é inútil. O texto aqui diz como também há muitas palavras que são vazias, inúteis, não servem para nada. Tu, porém, teme a Deus. Tem pessoa que só fica andando por meio de sonhos. Outras gostam muito de revelação e ficam andando por essas coisas, e muitas dessas coisas são vazias, são inúteis, não servem para nada. Em vez da pessoa temer a Deus, não. Ela está andando por esse caminho errôneo. Deus fala por meio de sonhos, sim. Mas a mesma Bíblia que fala que Deus fala por meio de sonho, fala que tem sonho que é vazio, que é inútil. Aí nós precisamos de entender o contexto em que cada mensagem se encontra, para que nós não façamos confusão. E quantas pessoas têm trazido para o seio da igreja o espírito de perturbação por causa dessas coisas? Não ouvem bem a palavra de Deus. Quantas pessoas?
eu falo como pastor que sou, pela misericórdia de Deus, que já me causaram muitos males por não ouvirem a palavra de Deus. Eu pregando ali, a pessoa com a cabeça fora da mensagem, na carne. Aí quando a pessoa ia atuar na igreja, fazia besteira. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 1. Pessoas que não prestam atenção no que estão ouvindo. Não prestam atenção na palavra de Deus. Não sabem chegar-se a Deus para ouvir, que é melhor do que fazer sacrifícios de tolos. Porque essas coisas fazem mal. A Bíblia fala. Quantas pessoas têm feito mal na obra de Deus por não ouvirem a palavra de Deus da forma que deveriam ouvir e ainda ficam criticando, dando espaço para Satanás, trazendo o espírito de perturbação, contenda para a igreja. E não prestam atenção num texto como, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5. Eu já vi isso muito. Graças a Deus. Hoje as coisas estão controladas. Quantas pessoas, infelizmente, não conhecem a Deus na obra do Senhor? Digo isto para a vergonha delas. Precisamos de entender a vontade de Deus, para que, ao fazermos alguma coisa para o Senhor, isso venha a ser recebido pelo Senhor. E Deus venha ter prazer nas nossas obras, porque o texto também diz que o Senhor não se agrada de tolos, de pessoas insensatas. Falam besteira, fazem coisas que não deveriam fazer. Deus não se agrada de pessoas assim. Deus quer a pessoa vivendo pela fé, mas consciente da fé que ela está vivendo para com Deus, para que ela possa, assim sendo, agradar a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, para que você venha, por meio da sua vida, da sua obra, agradar ao Senhor, e não fazer a obra do tolo, do insensato, do sem juízo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.